Na ADI 6.985 de Alagoas, o STF deixou decidido no informativo 1045 o seguinte resumo: a concessão de porte de arma a procuradores estaduais por lei estadual é incompatível com a Constituição Federal. Aqui a gente tem aquela clássica separação das competências entre os estados e a União, de maneira que a inconstitucionalidade aqui, nesse caso, ela é meramente formal, não chega a ser uma inconstitucionalidade material, no sentido de que a concessão de porte de armas a procuradores seria sempre visto de maneira inconstitucional pelo STF e pelos demais intérpretes da Constituição. Então aqui, por se tratar de uma competência atribuída à Constituição à União em relação aos armamentos em geral, e também uma questão política em se viabilizar um controle mais generalizado por parte do ente maior. Aqui, claro, eu me refiro a ente maior, mas sem querer com isso estabelecer nenhuma espécie de hierarquia entre os entes federados, que são autônomos e independentes, à semelhança da separação dos poderes. Então, aqui, caso fosse uma legislação proveniente da União Federal, então sim poderia ser vista como constitucional. Muito embora os procuradores de Estado, também como tem sido delineado pelo STF, consta que existem algumas limitações. E aqui abre espaço para que se faça uma comparação, por exemplo, com o Ministério Público, com o desenho do Ministério Público, com o desenho da magistratura, que são todos órgãos independentes. No caso da magistratura, um poder, né, o poder judiciário, um poder independente, autônomo. E o Ministério Público, por outro viés, tem assegurado a ele, pela Constituição, diversas prerrogativas, a independência funcional, a sua autonomia, de maneira que o artigo 168 da Constituição dá concede ao Ministério Público o 12º a ser entregue até o dia 20 cada mês pelo Poder Executivo, ali, quando da feitura e separação e execução da lei orçamentária. Então existe visivelmente uma autonomia financeira, e tudo isso não se dá, como já decidido também pelo STF, em relação aos procuradores do Estado. Os procuradores do Estado não possuem autonomia na medida em que se vinculam ao Poder Executivo, estão hierarquicamente submetidos ao Poder Executivo, muito embora tenha sim uma certa liberdade. Não se pode falar numa independência funcional nos moldes, novamente falando, do Ministério Público, na medida que é a própria Constituição que estabelece, mas existe sim uma certa independência no exercer das suas funções. Os procuradores, ao realizar um parecer, por exemplo, sim, eles submetem à consideração do Procurador-Geral da República ou de um chefe de uma procuradoria setorial, por exemplo. Mas, em certa medida, ele possui sim uma discricionariedade na medida do seu conhecimento em elaborar essa peça e em opinar, com o cuidado de não cometer erros grosseiros, porque pode ser, conforme o Código de Processo Civil, responsabilizado por dolo ou fraude. Ou vou falar um pouco mais devagar para evitar engolir as palavras. E então não possui autonomia, não possui independência funcional, com essas ressalvas que eu fiz agora. E como se nota, não é um órgão, apesar de ser um órgão sim próprio, um órgão com estruturas próprias e que se submete ao concurso público como qualquer cargo público, tem essas ressalvas feitas pelo STF. Mas nesse julgado em específico, que se trata de porte de arma de fogo, não significa que os procuradores
não possam ter esse porte. Como eu disse, trata-se de uma inconstitucionalidade formal, ou como a doutrina gosta de dizer, nomodinâmica. Por vício às vezes, de iniciativa, não é o caso, mas aqui se trata de um vício formal em relação à competência. Então, a competência estabelecida pela União nesses casos, tendo em vista a competência da União para legislar sobre material bélico e armas, como fez quando criou o Estatuto do Desarmamento. Então, não é de todo inconstitucional, tendo em vista a constitucionalidade material de uma eventual lei realizada pela lei feita pela União Federal.